Então, vamos lá, oitavo ano. Vou fazer alguns exemplos aqui gravado para ficar mais fácil. Esses exemplos aqui, essa gravação também vai servir para vocês fazer o exercício anterior, da aula anterior. Nesse sistema de equação, como a gente já aprendeu a resolver uma equação de cada vez, agora no sistema de equação nós resolvemos duas equações ao mesmo tempo. E elas têm que ter o mesmo valor para o x e o mesmo valor para o y para dar o resultado. Então, nesses casos, ainda nós não estamos aprendendo a resolvê-la, nós estamos só aprendendo a montar o sistema. Então, aqui, esses probleminhas que eu vou fazer hoje, a gente vai resolver eles ainda no decorrer das aulas. Aqui eu só vou ensinar a montar o sistema, porque não adianta aprender a resolver e não saber fazer o sistema. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que prestar muita atenção e ler, se for preciso, 10 vezes. Primeiro aqui, eu vou colocar número 1. Ó, a soma de um número x com o dobro de um número y é menos 7. Então, vamos fazer um sisteminha aqui. Então, ó, a soma de um número x. Primeiro, nós sabemos que número é esse? Não. Então, eu vou colocar o x, eu não sei que número. E o que fala aqui, ó? A soma. A soma é o quê? Adição. Então, a soma de um número x, então, x mais, eu vou somar o x com mais alguma coisa, ó. A soma de um número x com o dobro de um número y. Eu não sei quem é o y, então, eu vou representar, vou deixar o y. Só que o que é o dobro? Quando a gente fala o dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, o dobro é quando eu multiplico ele por 2, quando eu dobro o número. Então, a soma de um número x com o dobro do y é igual a menos 7. A menos 7. Então, ó, nesta primeira linha aqui, a minha primeira equação está montada. A soma, então, ó, sempre vai estar tudo escrito, eu só preciso saber interpretar. A soma de um número x com o dobro de um número y é igual a menos 7. Agora, vamos para a segunda equação. E a diferença, primeiro, o que é a diferença na matemática? É subtração. Então, aqui vai ser uma subtração. E a diferença entre o triplo desse número x, então, desse x aqui, a diferença do triplo, então, é 3x. A diferença entre o triplo desse número x e o número y. Então, e o y. Ó, a diferença entre o triplo desse número x e o y é igual a 7. Então, montadinho o nosso sistema. O que eu tenho que prestar muita atenção e ler várias vezes é o enunciado, e ele vai estar falando sempre se é soma, se é subtração, se é dobro, se é triplo, se é só o número. Quando fala só o número, é porque é só o x ou só o y. E as letras também não precisa ser x e y, podemos usar qualquer letra, A, B, C, tanto faz. Olha o número 2. Um estudante pagou um lanche de R$ em moedas de 50 centavos e R$ sabendo que para este pagamento, o estudante utilizou 12 moedas. Determine, respectivamente, as quantidades de moedas de 50 centavos e de R$ que foram utilizadas no pagamento do lanche. Essa parte aqui de determinar, nós não vamos determinar agora, porque eu não estou ensinando ainda a resolução. Nós vamos só montar esse sistema. Nos próximos exercícios, eu vou voltar com esses aqui nas próximas aulas e nós vamos daí resolver. Então, primeiro, o que nós temos que pensar? Eu tenho moedas de 50 centavos e moedas de R$ mas no sistema eu não vou escrever moedas, porque no sistema a gente usa letras e números. Então, vamos dizer aqui que o x é as moedas
as moedas de 50 centavos. E o Y é R$1. Então, o que que nós vamos dizer, ó? Um estudante pagou um lanche de R$8 em moedas de 50 centavos e R$1. Então, eu sei quantas moedas ele usou de 50 centavos e quantas moedas ele usou de R$1? Não sei. Então, se eu não sei, o que que eu vou fazer? Quanto vale o X? O X a moeda é 50 centavos. Então, eu vou dizer que ele usou 0,5, que é a mesma coisa que 50 centavos de X. Então, ele usou moedas de 50 centavos. Como a gente não sabe quantas é, vamos colocar o X para representar esse número. Mais um Y, que ele usou mais moedas de R$1. De R$1 eu não sei quantas, então o Y fica aqui. Foram igual a R$8. Então, as moedas de 50 centavos mais as moedas de R$1 é igual a R$8. Aí diz assim: sabendo que para este pagamento o estudante utilizou 12 moedas. Então, ele utilizou moedas de 50 centavos mais moedas de R$1 foram igual a 12 moedas. Montado o nosso sistema. Para saber depois quantas moedas de 50 e quantas de R$1, a gente só vai resolver. Agora aqui, próximo. Carlos resolveu em um final de semana 36 exercícios de matemática, a mais que Newton. Então, ó, a mais. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 90. O número de exercícios que Carlos resolveu a mais é igual. Isso aqui a gente não vai resolver por enquanto, só vai montar o sistema. Então, para montar esse sistema, primeiro eu tenho o Newton e o Carlos. Então, vamos dizer que o Carlos é o X e que o Newton é o Y. Então, ó, aqui eu vou começar a montar, para vocês verem, vou começar a montar a partir da segunda, ó. Sabendo que o total de exercícios resolvidos por ambos foi 90. Então, eu sei que a quantidade de exercícios que o Carlos resolveu mais a quantidade de exercícios que o Newton resolveu foram 90. Agora, eu vou montar outra equação aqui de cima, ó. Carlos resolveu, em um final de semana, 36 exercícios a mais do que Newton. Então, como é que nós vamos montar isso daqui, ó? O X não é o Carlos? Então, o Carlos vai ser igual. O Carlos resolveu 36 a mais. Se eu colocar Carlos igual a Newton, quer dizer que Carlos resolveu a mesma quantidade do que Newton. Só que como o Carlos resolveu 36 exercícios a mais, então eu coloco mais 36, ó. Carlos é igual, a quantidade que o Carlos resolveu é igual à quantidade que o Newton resolveu mais 36, porque ele resolveu 36 exercícios a mais. Próxima aqui. Essas aqui eu adoro fazer quando tem animais. Num quintal há 100 animais, entre galinhas e coelhos, sabendo que o total de pés é 320. Quantas galinhas e quantos coelhos há nesse quintal? A quantidade aqui nós não vamos encontrar hoje, só vamos montar o sistema. Então, para montar o sistema, primeiro eu vou ter que dar quem é o X e quem é o Y. Vamos dizer que o X é as galinhas. Então, o X é as galinhas. E o Y, os coelhos. Então, aqui, ó, no quintal há 100 animais. Então, eu sei que se eu somar as galinhas e mais os coelhos, vai dar 100 animais. Então, X mais Y é igual a 100. 100 animais. Agora, primeira equação montada. Segunda, sabendo que o total de pés é 320. Então, vamos ver. A galinha tem quantos pés? 2. O coelho tem 4. Então,
eu vou representar o total de pés das galinhas por 2x, o total de pés do coelho por, 4y. Então, aqui, somando o total de pés das galinhas mais o total de pés dos coelhos, vai ser igual a 320 pés. Montado o nosso sistema. Aí, a partir daqui, só resolver. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. Eu deixei mais umas quatro atividades dessa ali para vocês resolver. Tentem, por favor, façam várias vezes, leiam o probleminha sem preguiça. Se tiver com alguma dúvida, me manda um comentário, porque são poucos alunos que me perguntam, que tiram as dúvidas. Não quero atividade em branco, para depois dizer que não sabe fazer. Se não sabe, tem que perguntar, não tem que enviar em branco. Próxima aula, eu vou gravando mais.